Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, fundo da Valora. Vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo aí, o VGHF11, gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, o seu like ajuda muito no crescimento do canal. Comenta aqui embaixo, você tem esse fundo? Eu tenho esse fundo, tá? Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a alcançar mais pessoas, levar educação financeira e conhecimento para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 414 inscritos e almejamos alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir, tudo bem? Então, vamos à frente para saber mais a respeito desse fundo aqui. Este fundo, ele é do setor de recebíveis imobiliários, é um fundo de papel. Ele é bem novo na bolsa, foi lançado em março desse ano. Aqui no Clube FI ele conta como R$100, mas ele foi lançado na base de R$10. Ele é da Valora Gestão, ele é do mandato de renda, ele tem 716 mil de liquidez já. Para um fundo tão novo, ainda mais na base 10, é uma excelente liquidez aí do fundo. Esse fundo ainda não conta com nota lá no Clube FI, os usuários não deram nota para ele. Esse fundo ainda não tem representação no IFIX, mas já conta com 16 milhões de cotas aí no mercado, tá? Eu já fiz um vídeo a respeito desse fundo, inclusive eu oriento, seria uma parte interessante, vocês passem a ver todos os vídeos do canal, porque aí você vai começar a saber a evolução ou a decadência de um fundo, né? Se ele começou a subir ou cair, qual foi a evolução ou não. Então, no mês passado, quando eu trouxe um vídeo a respeito desse fundo, ele tinha o seu preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Ele estava sendo negociado com desconto. Como ele entregou um valor muito alto no último mês agora, que a gente vai ver dentro do seu relatório gerencial, dentro dos destaques, esse fundo já teve uma boa alta. Ele já está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. O que isso significa? Ele está com 4% de ágio. Isso significa o seguinte, esse fundo tem valor patrimonial de 159 milhões, só que o mercado está disposto a pagar 164 milhões. Então, essa diferença é isso aqui, ó. O que acontece? O fundo vale R$ 9,67 e o mercado está disposto a pagar R$ 10,01. Se a gente pegar o mês 6 como referência, o fundo já conta com quase 8 mil cotistas. É um número bem expressivo também. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte, esse fundo foi lançado na base de R$10, ao contrário do que o próprio site diz. Então ele foi lançado na base de 10, caiu, sendo negociado ali próximo de 9,50. Por alguns momentos continuou caindo, foi negociado ali próximo de 9,50 e recentemente, depois dos seus últimos resultados, o fundo disparou como um foguete. Apesar de ser só 50 centavos, mas para esse valor foi uma grande alta nesse período aqui, tá? Então o fundo aparentemente está em grande ascensão. Acredito eu que como o mercado atualmente voltou a ficar aquecido em subscrições, escutem o que eu estou dizendo. Eu acertei o do Iridium, tá? Antes do Iridium divulgar, eu já tinha feito uns vídeos anteriores dizendo que possivelmente ele faria subscrição. O HCTR me surpreendeu, que eu sequer esperava que ele faria alguma subscrição, que ele tinha alguma recente. Então, eu acredito que esse fundo vai fazer subscrição em breve. Então, se você acredita que é um bom fundo, já pense, estude a respeito dele e já pense em se posicionar, tá? Porque eu acredito que ele vai crescer o seu tamanho em breve, tudo bem? Vamos à frente aqui para a gente saber mais a respeito do fundo. Então, como ele é muito recente, até agora ele só entregou 4 rendimentos. Só que o fundo é de base 10. Então, esse fundo, no seu pior momento, ele já entregou uma taxa, um resultado muito próximo ali do MXRF. O MXRF entrega 8, 7, 6 centavos. Então, pode ser uma possibilidade de diversificação para quem está começando no mundo dos negócios. Tem os riscos inerentes a esse fundo, mas apesar dos riscos, eu considero que esse fundo é muito diversificado. Então, ele tem pouco risco pela diversificação que ele possui. É um dos fundos que inovou muito nas áreas nas quais ele investe. Eu vou trazer esses detalhes daqui a pouco. Então, note que no outro mês ele já entregou 8 centavos, depois uns 10 centavos e por fim, esse fundo entregou 13 centavos. Agora, amanhã, na verdade eu estou gravando esse vídeo na madrugada de quarta para quinta, então na sexta-feira esse fundo vai divulgar, vários outros fundos vão divulgar o seu resultado, o quanto vai distribuir no próximo mês. Então, ó, na data base desse fundo é sempre no dia 30, o último dia. Então, dia 30 do 7, esse fundo vai divulgar o quanto ele vai distribuir. E esse fundo continuar com a distribuição aqui, ó, acima de 10 centavos e próximo desses 13 centavos ou mais, acredito eu que vai dar uma disparada nas cotas desse fundo. Vamos à frente.
Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Eu não vou ler esses detalhes aqui muito, vou ler bem superficialmente, mas eu indico que vocês leiam, que vocês aprofundem. Eu não me incomodo com críticas. A gente que vem para esse mundo aí de internet tem que estar bastante aberto em relação a isso. E eu até peço que façam críticas, desde que eu possa rebatê-las e a gente possa ter uma discussão saudável. Então já me criticaram falando, você falou muito superficialmente sobre tal fundo. Eu até concordo com a pessoa. Eu não tenho tempo de aprofundar demais aqui. Os meus vídeos já são com um tempo maior do que o normal, porque eu tenho zelo, uma atenção e eu tento falar o máximo possível. Eu for fazer cada detalhe, for fazer um estudo dos últimos 6 meses, dos últimos anos, porque muitos fundos aqui eu não conheço. Eu tenho a obrigação de conhecer os fundos nos quais eu invisto. E agora eu tenho estudado outros fundos para trazer as informações para vocês. E a partir de agora, eu vou começar a saber cada vez mais a respeito desses fundos que eu não conhecia. Mas enfim, o tempo que eu tenho aqui não é suficiente para eu aprofundar demais. Dito isso, leia. Quando eu falo aqui, olha, pausa o vídeo, dá uma olhada com calma, leia que isso é interessante para você adquirir conhecimento. Mesmo que você não goste desse fundo, você vai ter uma noção de mercado, vai saber como que um gestor tem atuado, por que ele movimentou para tal setor ou não. Aqui ele vem falar o que o fundo entregou, que esses 13 centavos, lógico que assim, ele teria que entregar 12 meses entregando 13 centavos, que aí daria essa renda aqui de 17%, tá? Se ele conseguisse mantiver esse resultado. Ele fala que ele tem a sua estratégia de entrega, tanto no sentido de renda quanto no sentido de valor. Então ele aumentou sua posição do valor, por quê? Durante o mês aqui, teve aquela possível taxação de dividendos e ele aproveitou esse movimento para conseguir captar aí várias oportunidades no mercado aí. Ele fala também que ele aumentou a sua posição em FDICs aqui. Então, tudo isso a gente vai ver com mais detalhes aqui dentro do relatório. Vamos à frente. Aqui continua, tá? Os detalhes do gestor aqui, falando mais a respeito. Eu vou pegar essa parte final, ó. Por último, o número de cotistas aumentou para 7.845, 70% de crescimento. E também tem uma liquidez altíssima, 92% também de crescimento. Então, o fundo está começando a cair no gosto do público. E cada vez mais pode ser que, assim, a gente não tem como saber. Se eu falar qualquer coisa com afirmação absoluta, isso é mentira, não acredite. Mas, quem sabe esse fundo não se torne um HCTR da vida? Um Iridium? Um fundo com destaque? Então, se você conseguir se posicionar no fundo antes que ele dispare, pode ser uma oportunidade, entende? Não leve esse meu comentário, essa minha ideia. Esse fundo, por exemplo, eu gosto dele, mas não é porque eu gosto de um fundo que vocês devem comprar. Assim como eu bato muito na gestora Rio Bravo. Até então, eu não trouxe ainda nenhum fundo deles no qual eu possa elogiar. Eu sei que tem um fundo aí que eu vou trazer deles, parece que é bom, mas por enquanto todos os fundos que eu trouxe, não tenho nada a elogiar. Mas não é porque eu não gosto que você não deva ter o fundo da gestora. Aqui o meu posicionamento é mostrar o meu ponto de vista. Eu posso dizer se eu gosto ou não gosto, mas você vai refletir a respeito disso e chegar à sua conclusão. Até porque, se você investir, é o seu dinheiro que está em risco e não o meu. Então, não é porque eu gosto ou desgosto que você deve investir ou não investir. Agora, o meu objetivo é tentar condicionar vocês para dar um senso crítico, para que vocês raciocinem e a partir disso vocês façam a tomada de decisão. O que acontece? Ponto preocupante entre aspas, tá? É e não é. O fundo conta com 58% do seu portfólio em CRIs. Então, tem aí uma boa parte auferindo rendas mensais. E aí, o que é o ponto preocupante? Como o fundo é muito novo, é normal que em fundos novos, fundos pequenos, ele tenha concentração em ativos. Então, esse fundo está concentrado em 2 CRIs aqui. Vou arredondar até para 3 CRIs. Esses 3 CRIs representam aí mais de 30% do fundo. Todo o patrimônio do fundo. Não é ideal que um fundo tenha concentração em mais de 10% em um único ativo, em um único CRI. Mas é aceitável porque o fundo é pequeno e como eu acho que esse fundo vai crescer, aí ele vai ter uma grande chance de diluir isso aqui numa próxima subscrição, tá? Esse é o primeiro ponto. Esse fundo investe em FDICs. FDICs é uma nova situação no mercado aí que é semelhante, é do setor imobiliário também. Ele tem algumas outras vantagens, mas é semelhante a um papel imobiliário também, com algumas vantagens e os rendimentos geralmente maiores. Então ele tem 13% do seu patrimônio líquido investido em FDICs, mas nada exposto demais. E mais, esse fundo ele tem 23% do seu patrimônio investido em cotas de outros FIIs. Então, assim, ó, ele é como se fosse um FOF, ele é como se fosse um fundo realmente de recebíveis, ele tem essa questão de FDICs, não é todo fundo que tem. Novamente, não tem nada aqui que está com alta concentração, ó, o que tem mais tem apenas 3%. E olha que interessante, ele também investe em ações, ó. Ele tem 5% do seu patrimônio investido em ações.
Então, se você tem medo de investir em ações, por meio desse fundo, você pode estar se expondo ao setor de ações. Ele não pode comprar qualquer ação. Ele tem que comprar ações do setor imobiliário. Um fundo imobiliário, ainda mais esses de papéis, ele não tem liberdade para investir no que ele quiser. Tem que investir no setor imobiliário. Então, ele tem fundo de shoppings, de propriedades, também é do setor de shopping, de incorporação e etc., mas sempre do setor imobiliário. Além disso, esse fundo também tem 3 SPS. O que é um SPE? É uma sociedade para fim específico. Geralmente, junta só para aquele fim, concluiu aquilo, aí você desfaz aquela sociedade. Então, é quase irrisório o que isso representa dentro do valor do fundo. É apenas 0,25%. Mas o que vem a ser aqui? Tá vendo? Residenciais, Então, não teria que ver com mais detalhes em informativos do fundo. Mas ele tem participação, ele é sócio desses residenciais. Provavelmente isso aqui está à venda. Quando acaba todas as vendas, essa sociedade é desfeita. Não tem como a gente ter noção aqui, ter certeza se isso aqui já está em desenvolvimento ou não, se já está na fase de vendas ou não, se apenas está na fase inicial. Contudo, é uma participação pequena, então isso não vai fazer tanta diferença para o fundo. Então, vamos à frente aqui. O que mais que a gente observa, que é aqui que eu quero falar, é um dos pontos assim. Eu gostaria que todos os fundos fossem transparentes ao ponto de trazer se ele tem ou não reserva e o que essa reserva representa, tanto em valor quanto em proporcionalidade de cotas. Mas enfim. Então, se a gente observar aqui, junho de 2021, esse fundo entregou 13 centavos. Maio, esse fundo entregou 10 centavos. E abril, esse fundo entregou 8 centavos. E no total do ano inteiro, esse fundo entregou 38 centavos. O que acontece? Em junho, o fundo teve como resultado 2 milhões e 100 mil. Note que está superior aos demais meses, então é uma evolução do que o fundo tem conseguido gerar com seu patrimônio. O que gerou esses 2 milhões e 100? Ora, veio 1 milhão de proventos, juros e correção, e esses 1 milhão tá as suas subdivisões aqui, 800 mil de CRIs, não tem debêntures, teve FDICs, 34 mil, FIIs, 230 mil, que é uma boa porcentagem aqui, e mais 11 mil de ações. O que mais que ele teve? Que aí são os seus traders, né? Comprar e vender. Nas negociações, ele também oferiu mais 1 milhão. Então, note que o fundo, nesse seu ganho de capital aí, conseguiu gerar bastante valor. Ele, nas negociações dos CRIs, conseguiu gerar 600 mil, dos FIIs, 43 mil e das ações mais 380 mil. Então, ele conta com 519 mil em caixa e teve como resultado 1 milhão e 700 mil aqui. Vamos à frente. O que a gente observa aqui? A gente já viu isso de uma certa forma, mas agora está em forma de gráfico, né? Fica um pouco melhor. 58% do fundo é em CRIs, 13% em FDICs, 23% aqui em FIIs, ações quase 5% e as SPEs aqui representam 0,2%. E, a princípio, não tem quase nada em caixa. E aí, a estratégia do fundo, ele tem 85% na estratégia de renda e 14% na estratégia de valor. Então, nessa estratégia de valor aqui, ele quer estar girando ganho de capital e etc. E esse aqui, ele quer ter renda, entre aspas, passiva, né? Vamos à frente. Aqui a gente observa a sua estratégia, em que se desenvolve, o valor e renda, né? O que se desenvolve, o que ele gira ou não. Além disso, a gente observa o seguinte, esse fundo tinha como valor patrimonial 9,63, conseguiu subir para 9,71, subiu mais um pouco para 9,74, mais um pouco para 9,77 e aqui vem um pouco de decepção por minha parte, porque ele teve um recuo para 9,67, tá? Então de 9,63 ainda está acima do seu valor inicial, mas teve um recuo. Agora, isso é ruim? Não necessariamente. Por quê? Ora, os fundos de papéis, eles têm um dispositivo que se chama marcação a mercado. Então, essas oscilações para cima e para baixo são de acordo com a marcação naquele período. Então, como o fundo fica oferindo o tempo inteiro o que ele tem, o que ele subiu, o que ele caiu, é por isso que dessas diferenças aqui. O que não pode é ele sempre vir em decrescente e não subir em momento nenhum. Aí significa que ele está dilapidando e está começando a acabar com o valor. Mas se ele... É normal que haja essa movimento. Às vezes ele vai ser com menos intensidade, o movimento. Ele é menos intensidade. Mas é comum que aconteça isso, Depois ele volta. É comum que aconteça, tudo bem? Que são as amortizações aí que vem acontecendo. Vamos à frente. Então, antes da gente ver os últimos slides a respeito desse fundo, gostaria de reforçar novamente com vocês. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo, você já conhecia esse VGHF11? Você tem? Pretende adquirir? Você acha que ele é muito arriscado? Você gostou ou não gostou? Comenta aqui que o seu comentário é uma das partes mais importantes do vídeo. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você não conhece, com as pessoas que vocês conhecem. Nos ajude a alcançar cada vez mais inscritos. Contamos com 414 inscritos. Então, se inscreva no canal e ajude a aumentar esse número. Ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 414, 41% da meta alcançada. Pretendemos alcançar 1.000 inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza
certeza, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. Deixar passando o resto dos slides a respeito desse fundo. Vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite e fui! Artlist